turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem. Hoje a nossa aula é de Ciências número 52 e eu sou a Prof. Jaque. Nós estamos falando sobre a água e hoje nós vamos falar de tão importante que ela é sobre o Dia da Água. Sim, existe um dia muito especial, mas por que será que nós precisamos de um dia para pensar sobre a água? Vamos descobrir? Para essa aula, você não vai precisar de nenhum material, apenas prestar bastante atenção e descobrir tudo aquilo que a prof vai falando com vocês. Respondendo, pensando. Hoje é um dia para que você pense também nas suas atitudes em relação à água. Para depois você vai registrar, então usando o caderno, lápis de escrever, a borracha, lápis de cor e todo esse material. Então vamos lá? Para a gente começar, vamos ver uma história. Só que essa história, ela é um pouco diferente. Quem escreveu foi a Merle e ela pensou de uma maneira para que você analise, para que você pense sobre essa história. Então vai ser o seguinte, a prof vai mostrar a imagem, porque ela não tem fala, ela não tem escrita. A autora, ela quis mesmo que nós pensássemos sobre o que ela fez ali. Que a gente mesmo refletisse, que a gente interpretasse e a gente criasse a história. Combinado então? Mas ela deu o título. O nome dela é O Camelo, o Burro e a Água. E aí a prof já vai perguntar, será que você é como o camelo ou será que você é como o burro? Vamos descobrir? Então olha só, eu vou passar as imagens e você mesmo aí na sua casa vai criando a história. E depois a gente vai conversar, combinado? Então vamos lá. Então, observe, o que está acontecendo? E aí, o que você achou da história? O que você inventou? O que você conseguiu entender sobre o que aconteceu? Sobre o que essa história ela está falando? A história ela nos mostra duas formas da gente utilizar a água. O camelo, que usa a água de forma consciente, e o burro que desperdiça. E quem será que terá água no outro dia? Então vamos descobrir? Vamos voltar na história agora? Vamos juntos analisar? Então olha só, essa história então que é o camelo, o burro e a água, né? Então o que acontece aqui? Aconteceu um problema, não é? Na transmissão para poder mandar água para as casas. Deu um nó aqui no encanamento e tudo e as pessoas estão tentando resolver. Só que enquanto isso as pessoas vão ficar sem água. Nas casas, nós temos o quê? A caixa d'água, não é mesmo? Na sua casa, na minha, na casa de todo mundo tem a caixa d'água. E quando falta água, é o que você tem para utilizar. E é o que aconteceu com o camelo e com o burro. Era a água que eles tinham para utilizar. Então, eles dormindo mal sabiam ele, não é? Os dois se levantam e vão tomar um copo de água. Até aí, tudo bem. Porém, o que aconteceu agora? O camelo está tomando lá o seu café, que utilizou a sua água e tudo mais. O burro também. Mas na casa do burro aconteceu alguma coisa. Aqui onde ele encheu está gotejando. Ou seja, a água já está indo. Olha só a caixa d'água, como que tá? Os dois gastaram a mesma quantidade? Então, depois os dois foram escovar os dentes. O camelo está escovando como? Ele está lá escovando os dentes dele e a torneira, como que está a torneira da casa dele? Está
fechada. E o burro tá todo lá cerimonioso, né? Nem aí pra vida e tudo mais. E como está a torneira da casa dele? Está aberta. Mas é aberta um pouquinho? Não. E a água está dizendo, ó, tô indo embora, não é? E novamente, como está a caixa d'água deles? Então vamos regar as plantas, né? As plantas estão precisando de água. O camelo com o seu regador e o burro, como é que ele está usando a água dele? Com a mangueira, né? E a água está indo embora. Quer dizer que a gente não pode molhar as plantas com a mangueira? Até pode, mas olha a pressão que está indo a água lá, não está vendo? A água está indo muito rápido, ela está matando lá as plantinhas, né? Até elas estão se sentindo afogadas. E então depois o que acontece? Eles foram lavar as mãos, ótimo, ótima ideia, não é? E o camelo está lá lavando a mão e tudo bem. E o burro, como é que ele está com a água? Está lá e aquela água indo embora, né? Então os dois foram tomar banho. Notem que no chuveiro, lá no banheiro, tem um relógio e os dois estão indo ao mesmo tempo. O camelo e o burro estão indo ao meio-dia, vamos imaginar que é de dia, né? E olha lá, ele está lá ensaboando, tomando banho, e o burro está lá pensando na vida e a água indo embora e assim por diante. Então o camelo levou 5 minutos para tomar banho e já está indo embora. E o burro, nos 5 minutos dele, de papo, de conversa e cantarolando, feliz da vida como não tivesse amanhã, não é? E o burro tá lá, brincando com a água, e nisso já se passou meia hora. Olha só, já são 12:30. E o burro tá lá, todo faceiro, né? Ainda brincando com a água. E então depois, a hora de lavar a louça, provavelmente já almoçaram e tudo mais. Olha só, o camelo tá lá lavando, né? A torneira desligada. E como que tá lá na casa do burro? Como que ele está fazendo? A torneira está fechada. Tem algum problema? Sim, porque está lá gotejando, né? E olha só a quantidade de sabão e de tudo que ele está utilizando. E como está a caixa d'água dele? Está vazia ou está cheia? Já está vazia. E o camelo que poupou, como é que está a caixa d'água? Está pela metade. Então agora, olha lá, terminaram a louça. Tá tudo certo nessa imagem? Não, o que aconteceu? Aqui está gotejando novamente, aquela água está indo embora. Mas será que só gotinhas de água não tem problema? Sim, tem problema, não é mesmo? Porque quando tá lá, a água tá indo embora, de gotinha em gotinha dá bastante, não é? E aí os dois voltaram a dormir, passou aquele dia, né? O camelo feliz da vida, o burro feliz da vida. E agora? Começou um outro dia, começou tudo de novo. E vão preparar o café. E o que aconteceu na casa do burro? Não tem água. Por que não tem água? Porque ele não economizou. Então, enquanto eles não resolverem o problema da água, ele vai ficar sem, não é? E essa história, ela nos faz pensar sobre isso, sobre a maneira responsável da gente utilizar esse bem tão precioso. O camelo terá água no outro dia, pois utilizou tudo de forma responsável. Não significa que a gente agora tem que parar e não pode mais usar água, não é isso, mas é pensar da maneira como nós estamos utilizando. E você, aí na sua casa, você utiliza como camelo, pensando, cuidando, ou como burro, como se não tivesse amanhã, tá aí para eu usar mesmo, não é? Então, faz a gente pensar. O Dia Mundial da Água, ele é comemorado todos os anos, no dia 22 de março. E o objetivo dessa data é promover a conscientização. O que significa isso? É a gente pensar da maneira de como nós estamos utilizando esse bem tão precioso. Além disso, a data é o momento para a gente lembrar da importância de até forma sustentável, ou seja, da gente utilizar água, de reutilizar e assim por diante. Evitar a poluição, evitar a contaminação e tudo mais. Você sabe quais são os cuidados, então, que a gente deve ter com a água? Fale aí na sua casa. Quais
são os cuidados que a gente deve ter? O que você já aprendeu sobre a água e como você deve cuidar? E aí, falou alguma coisa? Vamos descobrir alguns? Nos próximos slides, a gente vai ver alguns cuidados para não desperdiçar a água. Vamos pensar nele de uma outra maneira. Não é talvez muita novidade o que a prof vai mostrar aqui, mas a prof quer que você pense aí na sua casa, como você tem utilizado a água. Será que você tem cuidado? Será que você tem esbanjado? Olha só, quando precisar lavar o carro, é importante usar o balde ou mesmo se utilizar a mangueira, utilizar uma mangueira que dê para abrir e para fechar. Você sabia que a gente gasta 566 litros de água em 30 minutos? Ou seja, é uma água que está indo embora, é muita água. Quando a gente for regar o gramado, o jardim, às vezes a gente mora ou está numa parte do ano, numa região onde é muito quente. E aí precisa lá regar as plantas, às vezes molhar até o gramado, né, para dar um alívio ali para as plantinhas. Mas a gente precisa o quê? Das 6 até as 8 da manhã ou à noite. Por quê? Porque você vai precisar de menos água e a própria natureza vai ajudar. Além de você, né, não evaporar água tão rápido, porque se você molhar uma plantinha na hora que tem pegando o sol ali, a água vai esquentar e pode até matar a plantinha. Por isso tem que cuidar. Ou então, não use a mangueira de jardim para varrer as folhas. O que a gente utiliza para varrer? A vassoura, né? Não que a gente não possa utilizar para molhar ali né, aonde vai lavar e tudo, mas tem que pensar. Se você vai varrendo com a mangueira, você está jogando uma água fora. O que você poderia fazer com a vassoura? Outra forma é o vazamento de água. Lembra na casa do burro? Quantas vezes estava vazando a água, estava gotejando? E vai muito. Olha só, se um dia inteiro, ou seja, 24 horas ficar pingando aquela água, já vai ser 720 litros de água. Ou seja, de gotinha em gotinha a água vai embora. Nas máquinas de lavar louça, roupa, devem ser usadas totalmente cheias. Não quando colocar só um pouquinho, porque senão, a água também. Você não tem um nível que você consegue controlar. Então, é preciso que a água esteja inteira de água para que você economize elas também. Ao lavar vegetais, frutas, né, o alimento que vai comer, utilize uma bacia e use uma escova para você lavar, né, uma escova própria, para que você não fique lá com a água indo embora. E assim, na vasilha, você consegue economizar um tanto de água. Para descongelar a carne e outros, não use a torneira. O ideal é deixá-lo desgelar devagar, ou dentro da geladeira, ou às vezes até mesmo fora, temperatura ambiente. Tem pessoas que colocam lá a carne, o que está congelado, e a água em cima, e a água indo embora. E não precisa, você pode achar uma outra maneira. Outra forma é encher a pia para esfregar pratos e talheres. Quando você já coloca algumas coisas dentro da pia, a água mesmo que dos outros, do que estava sujo, da outra louça que não estava tão assim, pode ir, já vai lavando, já vai jogando e aí você vai utilizando. É muito importante, ou então deixar um pouco de juntar de louça, não lavar com a torneira ligada, também são outras maneiras. Não jogar o lixo no vaso sanitário, sabiam disso? Que também, para controlar o gasto de água, contribui para não aumentar. Então, não joga na lixeira e assim por diante. Então, são maneiras. Reduzir o tempo do chuveiro. Às vezes, você está lá se ensaboando, cantarolando, que nem o burro, e não precisa, né? Você não precisa também ligar e desligar muitas vezes o chuveiro que está ali. Mas se você tomar banho ligeirinho, dá tudo certo. O que você tem feito para evitar o desperdício de água? Faça a sua parte. Se a Prof. Jaque, se aí na sua casa, cada um fizer a sua parte, não vai ter problema não. A gente vai estar cuidando da natureza. E do amanhã, a história do camelo e do burro faz a gente pensar que a água não é só o que a gente tem hoje. O que eu tenho lá na caixa d'água tá tudo bem. Não, é aquilo que eu vou pensar para amanhã. Olha só, o camelo vai ter água. E o burro vai ter água? Acho que não, né? A Prof. deixou aqui um link de um clipe de uma música muito legal da Turma da Mônica.
que nos faz pensar sobre economizar água, atitudes e tudo mais. É um videozinho muito legal para você assistir. Combinado? Então depois pega o slide e tenta lá assistir o videozinho que você vai gostar. Combinado? Eu espero que essa aula tenha feito você pensar um pouco mais sobre as suas atitudes em relação à água. Você não precisa esperar o papai e a mamãe para falar as coisas para você. Fecha a torneira, não demore no banho e assim por diante. Você mesmo agora já pode pensar, eu vou fechar a torneira. Eu não vou deixar pingando. Se vê que a água está vazando, já fale com alguém para arrumar ali também. E tudo isso vai ajudar bastante. Combinado então? Fique com a sua atividade, capriche aí e até mais!